Boa tarde, professora Flávia. Boa tarde, aluno e aluna Uninter. Boa tarde, os colaboradores e as pessoas da comunidade externa que nos seguem aqui no nosso programa de rádio Uninter, do curso de Gestão de Turismo e Gestão Empreendedora de Serviços. Tudo bem, prof? Tudo bem, professora Karen? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bárbara, que nos acompanha aqui nos bastidores. A todos os nossos ouvintes, colaboradores, alunos, sejam muito bem-vindos a esse mais um programa, né, dos nossos cursos. Isso aí. E hoje, prof, um tema muito legal. Ó, até trouxe aqui para compartilhar com vocês uns chocolatinhos. Olha aqui, ó. Só que ele é diet, porque a gente tem que consumir pouco açúcar, né? É Pelo isso aí, menos segura aí para ficarem, para não dar spoiler ainda do nosso tema, para é ficarem, segura verdade. o seu chocolate saudável. Esse aqui é saudável, gente, bem saudável. E ele é uma delícia. Então, prof, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai conversar um pouco, Prof. Karen, sobre os serviços que envolvem essa data tão especial para nós, para as crianças, para todo mundo, que é a Páscoa, né? Claro que eu estava até pensando hoje, né, Prof. Karen, eu acho que conforme a gente vai ficando mais velho, talvez essa data ela vai tendo um significado até um pouquinho diferente de quando a gente é criança, aquela expectativa da, né, a Prof. Karen que tem criança pequena deve entender um pouco melhor É isso, né, verdade. Prof? Domingo a gente já vai montar aqui em casa, esconder os ovos para fazer, né, a busca dos ovos de Páscoa que o Coelhinho deixou aqui em casa. Só que, começando com essa história de coelhinho da Páscoa, a gente vai descobrir que, na verdade, essa ideia de coelhinho da Páscoa, de ovos de chocolate, é uma coisa muito mais contemporânea e atual do que realmente o significado da Páscoa lá na sua raiz. Não é verdade, prof? Vamos É falar um isso, pouquinho sobre isso? é isso mesmo, professora Karen. Quando a gente vai voltar às raízes históricas aí da Páscoa, a gente vai ter vários eventos que são relatados. Um deles a gente pode retomar até os registros históricos bíblicos, que é a saída do povo, né, professora Karen, que é o chamado Pessá, que é uma celebração judaica, de tradição judaica, que vai comemorar a libertação do povo hebreu da escravidão que era sofrida no Egito. Então, essa é uma data, principalmente, que acaba tendo os seus registros e a sua base numa história cristã, né? Nos princípios cristãos, não é, professora Karen? Claro, depois se apropriando de outros eventos que acabavam acontecendo em seus momentos históricos e regionais, né? Mas a gente vai ter essa base, esse primeiro registro, nessa saída do povo, comemorando com essa Páscoa judaica, e a gente vai ter também, né, professora Karen, olhando para essa história, a consideração dessa Páscoa cristã também, não é, prof? Isso mesmo. Até vou pedir para a Bárbara. Bárbara, compartilha, por favor, aqui essa imagem que eu passei para vocês, que é uma típica refeição da Páscoa judaica. Vamos lembrar um pouquinho aqui o que a prof. Flá comentou antes da gente falar dos serviços na Páscoa atual, né? Mas para a gente fazer um pouquinho dessa retrospectiva histórica, é isso mesmo que a prof. Flá comentou. Quando a gente fala de Páscoa, a gente está falando de passagem, Pessá. E olha só, a gente fala esse termo Pessá, de passagem, que é muito utilizado no ritual judaico dos judeus que comemoram, né? Essa tradição judaica, essa lembrança, quando o povo hebreu ele foi liberto da escravidão no Egito, né? Então, quando ele abandona o Egito, certo? Então, a Páscoa, que é comemorada pelos hebreus, ela também lembra essa questão do início da primavera. Só que, aqui, prof, a gente tem aqui uma típica refeição das festas judaicas, né? Que são as ervas amargas, né? Algumas outras raízes que acompanham, o vinho, que era muito típico daquele período, né? Dos judeus, quando eles compartilhavam as suas refeições. E acho que até hoje, né, prof, compartilham, tem essa característica, né? Tem essas celebrações, né, prof? Eles ainda consideram e mantêm essas raízes também, né? Essa essência, É essa base. verdade. Tem até uma matéria aqui que eu vou colocar aqui o link para a Bárbara compartilhar aqui. Com a Bárbara, vou colocar aqui para você e você compartilha com os nossos alunos, que é um link que saiu aqui no PC, que vai explicando as semelhanças e as diferenças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã.
né? E é aí que a Prof. Flá entra, quando ela comenta um pouco do que é essa Páscoa cristã, hein, Prof? Para os nossos alunos saberem mais. Uhum. Então aí, Prof, então quando a gente traz essa base histórica, né, para a Páscoa, seguindo essa Páscoa judaica, a gente também vai ter a considerada Páscoa cristã, que é aquela que relembra, né, os 3 dias da morte de Cristo e sua ressurreição, na verdade, né, Prof? Isso Então, mesmo. e essa Isso mesmo. quando se traz esse fato dessa Páscoa cristã, dessa ressurreição de Cristo, ela é um dos pilares da fé cristã, quem tem esses princípios, esses dogmas cristãos. E aqui, Prof, quando a gente traz também a questão da Páscoa, a gente tem um período que é marcado e antecedido aí pela Quaresma, não é, Prof? Isso Então, mesmo. a Páscoa, ela acaba sendo também esse encerramento, né? Numa tradição cristã católica, é o encerramento aí desses 40 dias, né, professora Karen, que antecedem a Semana Santa, que antecedem também o Domingo de Ramos, né, que a gente... Pode né? falar, Prof, desculpa. E aí, Prof, a gente vai ter, e muitas vezes, né, esse período também de Quaresma é um período que os indivíduos acabam separando para fazer alguns jejuns, alguns períodos de algum sacrifício, né, alimentar nesse sentido, tirando da sua alimentação um ou outro elemento. E aí a Páscoa ela acaba sendo o final desse período, é marcado pelo final desse período, né? A última semana da Quaresma, chamada aí da Semana Santa, né, professora Karen? Isso mesmo, por isso na que verdade, ela é iniciada, né? Eu só troquei, que na verdade é iniciada no Domingo de Ramos e é encerrada aqui nessa sexta-feira de Páscoa, né, Prof. Karen? Isso mesmo. Na verdade, quando a gente está falando aí da Páscoa cristã, e aí a gente tem que lembrar que o Brasil é um país que tem muitos feriados cristãos, muitos feriados religiosos. Por mais que muitas vezes a gente tenha essa tradição no país, tenha pessoas que comemorem ou não comemorem, mas ainda persiste nos calendários do Brasil vários feriados, né, e várias pausas do calendário cristão, porque o Brasil tem uma tradição histórica do cristianismo como religião, né? E é exatamente isso que a Prof. Flá comentou. A gente passa o carnaval, que é a festa da carne, né, que fala, assim, a festa, né, onde os prazeres, eles exalam, e aí a gente entra, na verdade, essa questão da quaresma foi muito mais uma ação, e a Igreja Católica, a gente está falando aqui de Igreja Católica, porque inicialmente os feriados e essas datas, elas foram reverberadas por eles para a sociedade, né? Veio a Quaresma, que é um tempo de recolhimento, de preparação para o período da Semana Santa, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Esses dias agora, né? Que é o quê? Que é a morte, né? E a ressurreição de Cristo. Claro, gente, isso só faz sentido para quem é cristão, tá entendendo? Então, as comemorações, as celebrações que acontecem nas igrejas, sejam elas paróquias católicas ou igrejas evangélicas protestantes, só vai fazer sentido para quem acredita, entendeu? Mas, além disso, a gente tem aí na Páscoa Cristã um feriado bem longo, são vários dias, não é verdade, prof? É isso mesmo. E cabe a gente lembrar, né, Prof. Karen, que a gente traz também esse contexto histórico para que a gente possa entender, né, quando surge esse principal movimento da Páscoa, né? Claro que depois alguns elementos foram sendo agregados, por exemplo, como a gente vê agora, essa questão da troca de chocolate, de presentes. Então, isso também, com o passar do tempo, com a evolução da civilização, da sociedade, alguns elementos de troca de presentes foram sendo agregados, mas a base a gente, por isso que eu e a Prof. Karen, a gente trouxe também esse contexto histórico para a gente entender. E outra coisa também que a Prof. Flá falou é verdade. Tudo isso foi agregado. E tem uma outra coisa também, Prof, que às vezes os nossos alunos não sabem, é que muitas vezes as igrejas cristãs, elas se apropriaram de eventos pagãos, certo? Né? Para poder repaginar no formato cristão. E uma das coisas que foi feita, é claro que quando a gente fala da Páscoa cristã, a gente está falando aí da
morte e da ressurreição de Cristo, mas essa coisa que a gente pergunta, da onde que surgiu essa coisa de coelho e trocas de ovos, né, como presentes. E aí eu fui dar uma pesquisada, sabe, prof, para a gente saber. Então, assim, o que tem a ver ovos e coelhos? Porque coelho não bota ovo, na verdade, até onde eu sei. Coelho não bota ovo, não é mesmo? Mas por que surgiu? Na verdade, o coelho ele é uma tradição antiga que surgiu antes de Cristo, sabe? Na Europa, as pessoas trocavam. Aí, sim, quando a gente fala de eventos pagãos, é porque a gente está falando de outras denominações, de religiosidade ou místicas que não seja cristã, né? Seja cristã, que acontecia lá no período de março, que eles chamam de equinócio, né? Para celebrar o fim do inverno e o início da primavera. No Brasil, no caso, seria o fim do verão e o início do outono, né? Foi aí que a Páscoa cristã também começou a ser celebrada. E aí foi o que a professora lá comentou. A troca de ovos, ela começou a ser incorporada, certo? E fazer parte da Semana Santa. Então, os cristãos, eles começaram a ver os ovos como um símbolo da ressurreição de Cristo. Então, na época, as pessoas trocavam ovos de galinha decorados, né, que é uma tradição que ainda persiste aqui no sul do país, né? Talvez você que esteja nos ouvindo, não sei se tem tradição aqui, mas aqui em Curitiba a gente tem as famosas peçancas, não é verdade, prof? Não sei, você é descendente, né, prof, de alemão, polonês, alguma coisa assim, né, italiano. Sou de italiano, prof. Karen. Italiano, pronto. E você falando isso, prof, esses dias os meus pais foram ao sul, né? Esses dias não, né? Já faz algum tempo. E eles trouxeram, de fato, um ovo decorado, né? Isso. Você comenta, até ter separado, né, prof, para mostrar para. Eu vou pegar aqui para vocês. Pega também você para mostrar uma outra imagem. Vou mostrar aqui para os nossos alunos que isso aqui em Curitiba, nossa cidade aqui, do sul do país, é muito comum. A gente tem aqui em Curitiba, a gente tem o Bosque do Papa, a gente tem o Memorial Ucraniano, né? E a gente tem o Bosque Alemão, onde tem lojas de artesanato que vendem essas peçancas, que são esses ovos de galinha, né? Que enfeitam, né, as festas dos europeus, certo? Então, é muito presente isso para acontecer essa celebração, certo? E é muito legal. Prof, você tem alguma imagem para compartilhar aqui? Deixa eu tirar aqui a minha. Eu não separei dessa sua, prof, mas eu vou aproveitar, prof, e já que você trouxe esse dado, eu acho que também é importante a gente comentar dessa relação, né, dessa troca, dessa relação também de presentear. Hoje a gente tem isso muito marcado pela troca dos ovos de chocolate, marcado por esse elemento, né, que, obviamente, é um prazer para todos nós, como a Prof. Karen mostrou aí no começo da nossa rádio. E é importante, Prof. Karen, olha que interessante, o Brasil, ele é um dos mercados que está entre os quinto que mais consome chocolates. Então, hoje, é verdade, a gente vai perder aí só para o mercado europeu, né? E a gente tem uma média, Prof. Karen, olha só, de 2,8 quilos de chocolate por pessoa ao ano, né? Então, brasileiro, ele gosta de consumir chocolate, então não é só nessa época da Páscoa, claro que isso se reforça nesse momento comemorativo, né? E a gente tem aqui, Prof. Karen, uma produção brasileira intensa, que a gente produz em média. No ano de 2020, nós produzimos 750 mil toneladas de chocolate. É muita coisa, na verdade, prof. Muita coisa. E claro, é um mercado que movimenta não só a venda, mas nós temos aí desde a sua extração, produção, até chegar nesse consumidor final. Isso mesmo. E aí, Prof. Karen, pode falar, prof, desculpa. Não, eu quero comentar, é que a tradição dos ovos de chocolate começou lá na França, no século XIX, né, então, esses doces, os ovos doces, tomaram conta da comemoração no mundo inteiro, né, e a tradição do coelhinho da Páscoa, ele veio também no século XVI, na Alemanha, então a gente uniu essas duas coisas, né, essa coisa da mercantilização do ovo de Páscoa, do chocolate,
com a presença do coelho, que tem essa simbologia de fertilidade e de vida nova, entende? Então, é muito comum a gente presentear, as pessoas gostam muito de comprar e receber ovos de Páscoa, né? E é como a Flávia comentou, é um mercado a gente ainda tem uma produção tímida perto, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Europa, mas é um mercado que tem muito espaço, não é mesmo? Isso mesmo, para ficar. Inclusive, Estados Unidos em primeiro lugar, aí nos que maior consomem chocolates, né, prof? Mas veja, é um mercado que gera emprego, é um mercado que a gente tem uma cadeia que se sustenta por esse mercado, né? Então, quando a gente olha o nosso chocolate, a gente precisa entender também que tem toda uma cadeia por trás desse processo, e a gente teve um faturamento no mercado de chocolates para ficar em 2019 que movimentou aí 14 bilhões. Então, veja. Meu Deus, é muita coisa, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, é muito interessante o quanto a gente tem, claro, uma data importante que é a Páscoa agora, que todos nós comemoramos, independente das bases dessas comemorações, não é para ficarem, e que também movimenta todo um mercado, mais do que isso, né, para ficarem, um mercado que foi se atualizando, inovando e chegando a principalmente valorizar hoje esse consumidor que, como a Prof. Karen comentou, muitas vezes exige aí tem uma exigência pela qualidade desse produto, pela necessidade de não poder consumir talvez um glúten, uma lactose, e é também hoje beneficiado, ou a redução de açúcares, né, Prof? E é também beneficiado por esse mercado. Né? Então, a gente percebe que é um mercado que também tem olhado para esse consumidor e os negócios eles têm se reinventado, né, para poder atender cada vez mais esse consumidor e até mesmo consumidores que querem presentear os seus pets, como daqui a pouquinho a gente até vai falar. Então, até os pets hoje... Nossa, é verdade, é verdade. Os pets hoje estão fazendo parte de um público observado pelas organizações, pelas empresas. Então, nós temos serviços, nós temos aí hoje ovos para os pets, por exemplo, né? Claro, não de chocolate, sem açúcar, mas específico para esse público, né, Prof? Isso mesmo, é isso mesmo que a Prof. Flá comentou, né? Eu até vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês, porque eu acho que antes da Prof. Flá comentar dos pets, eu quero falar rapidamente dessa diversidade do mercado de chocolates, né? A gente tem aí no mercado de serviços, no mercado de chocolates, um mercado em ascensão. Quando eu citei que é tímida, não no sentido que é pouco, porque é muito, né, o que se produz e o que se compra no Brasil, mas é claro, quando a gente faz o comparativo com os Estados Unidos, a gente ainda está um pouco abaixo, mas, de certa forma, né, talvez exista um pouco mais de parcimônia no consumo de chocolates, talvez, né, em relação aos Estados Unidos, mas ainda assim é um mercado que, se você consumir com sobriedade, você pode consumir chocolate o ano inteiro, né, e várias vezes, por exemplo, numa semana, um tablete. Então, muita gente gosta muito de chocolate, e não só de ovos de Páscoa. É claro que o formato dos ovos de Páscoa, a gente tem muito presente agora no período da Páscoa, mas a gente presenteia as pessoas com chocolate o ano inteiro. É com aniversário, é com o Dia dos Namorados, é com o colega que fez uma celebração, né, uma festividade, é Natal, enfim, na verdade, prof, a gente tem esse hábito no Brasil, pelo menos, de presentear sempre. E a gente tem uma diversidade no mercado, né? A gente tem aí chocolate branco, chocolate preto, chocolate com menta, chocolate com trufa, chocolate, enfim, todos os meio tipos amargo. de gosto. Meio amargo, 50% cacau, 5% cacau, diet, light, sem lactose, sem... Minha filha, tem de tudo que você quiser, tem no mercado, na verdade. Eu até quero compartilhar aqui uma outra imagem com vocês, que eu estou pegando aqui do meu Instagram, que é uma confeitaria que eu sigo aqui no Insta. Deixa eu pegar aqui para vocês, que ela se chama Confeitaria Sem Açúcar, e eles estão oferecendo esse chocolate que delicioso, tudo diet, olha só que bonito que ele é. Tá vendo aqui? Que é para o pessoal que tem restrição com açúcar, né? Os diabéticos, os que não podem consumir. Então, a gente tem um mercado aí muito, muito legal. E muita gente está trabalhando com os ovos, os chocolates
tradicionais, sabe, prof? Aquele que não é produzido em grande escala, mas o microempreendedor e o médio empreendedor que trabalha na área de serviços e que tem muito interesse, né, em vender esse tipo de produto. E aí entra um outro mercado, que é o mercado pet, que eu já vou dar a palavra para a professora Flávia, mas antes eu quero dar uma boa tarde aqui para a prof. Grazi, que está aqui nos acompanhando na nossa rádio, né, para a Bárbara, que está aqui nos ajudando no nosso programa, e para os nossos alunos, né, para a Hilda, Matiele, que também estão aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui conosco. Prof. Flá, conta para a gente que história é essa dos ovos de chocolate para pets. Que mercado é esse? Olha só, prof, vou pedir para a Bárbara compartilhar. É uma matéria que a gente até postou hoje no Facebook e no Instagram do curso de Gestão Empreendedora de Serviços. Então, assim como a gente percebe, os pets eles estão cada vez mais inseridos nos lares brasileiros, fazendo parte como um membro ativo da família. E a partir daí, prof. Karen, alguns empreendedores viram também esse cuidado, né? Já que o pet participa de uma comemoração como a Páscoa e outros momentos comemorativos, de também fazer trocas de ovos entre pets ou até mesmo presentear os nossos pets aí com produtos específicos, claro, né? Que nesse momento, como pets não podem consumir açúcares, essa matéria até traz alguns produtos, professora Karen. Então, por exemplo, pensando nos felinos, nós temos aí um ovo de salmão, né, para conquistar os felinos. Temos também, por exemplo, produtos que foram elaborados pela Cão Memorar, né, de uma jornalista e empresária Mônica Holanda, que vem se especializando nessa confeitaria para pets e tem como critério principalmente esses elementos que ela já utiliza na receita dos seus pets, porque também é tutora aí de felinos que são alérgicos. Então, veja, são produtos elaborados e pensados para o pet. Inclusive, a gente tem uma febre, né, prof, um momento dos ovos de colher, os ovos de colher, é verdade. E aí a gente vai ter também, por exemplo, o ovo recheado da Cão Memorar, né, de colher. Então, claro, pensando aqui, e esses produtos, prof. Karen, são produtos pensados para alimentação desses bichanos que fazem parte do dia a dia dos seus donos e que também acabam tendo aí a aparência, a característica de ovos de Páscoa de comemoração mesmo, como nós hoje consumimos, né, prof. Karen? Então, veja, a gente tem até mesmo um cuidado com embalagem, um cuidado, né, com esse formato, né, para fazer essa busca, de repente, do seu pet, assim como acontece hoje, né? Você tem a busca pelos ovos de Páscoa, você tem aí também o chocolate pet, claro, fazendo uma alusão ao chocolate, mas sem essa inserção do açúcar, né? Mais uma vez também pensando aqui nos nossos bichanos, um chocolate, né? Um ovo de Páscoa aí para os nossos, de colher, né? Para os nossos cãezinhos. Então, é importante a gente pensar que esse mercado, prof. Karen, também tem inserido os pets nessa realidade da Páscoa, uma vez que eles também hoje fazem parte do cenário das famílias, né, desse contexto familiar. E um ponto importante também, prof. Karen, que a gente pode perceber que nesse momento a gente tem, como a prof. Karen falou, né, a gente tem sim grandes lojas que hoje comercializam produtos, chocolates para essa época, mas cada vez mais a gente percebe essa valorização, professora Karen, aqui a gente quer deixar também esse conselho, né, prof. Karen, da valorização do artesanal, do local. A gente tem percebido o quanto o próprio consumidor tem valorizado cada vez mais essa personalização dos serviços, dos produtos, e a gente sabe que isso realmente, o artesanal local, ele acaba reforçando isso também, né, prof. Karen? Temos várias tendências para esse ano, nesse mercado de chocolates da Páscoa. A gente vai ter o chocolate em pote, a gente vai ter o ovo em pote, na verdade, a gente vai ter o ovo gourmet, o ovo aberto, a gente vai ter aquele ovo que é 2D agora, que ele é o ovo achatado, né, prof. Karen? Como é que é esse ovo achatado?
Vou até compartilhar, Prof. Karen, com você. Então, enquanto você compartilha, eu vou comentar rapidamente um pouco do cenário do mercado de 2021 em relação à Páscoa, né? A gente continua ainda aí na pandemia, né? Se Deus quiser, aí até o final do ano a gente está saindo dela, todo mundo vacinado, se Deus quiser, mas a gente está aí com a segunda Páscoa da pandemia. E está acontecendo o quê? Ó, você vai sentir quando você for no mercado. São ovos um pouco mais caros, porque o cacau subiu o valor do cacau, né? E o foco, prof, no e-commerce. E diferente do que muita gente pensa, a expectativa do varejo é que, e da área de serviços, é que a venda de ovos de Páscoa cresça 15% em relação a 2020. Por quê? Porque em 2020 a pandemia começou bem no período da Páscoa, certo? Então as pessoas se retraíram totalmente, né? Preocupadas com como que seriam os próximos meses, né? Já agora não, agora o mercado se preparou melhor, focou no e-commerce, né, num contato mais direto com o cliente, né, tanto as empresas de grande porte quanto o microempreendedor e o médio empreendedor utiliza mais as redes sociais, a internet, o WhatsApp, e isso favoreceu com que as vendas cresçam, mesmo com o aumento do valor do cacau, que cresceu um pouco esse ano. Pode comentar. E aí eu quero comentar também, Prof. Karen, que uma expectativa e um cuidado para esse ano, nesse processo dos serviços voltados para esse e-commerce, é também um cuidado com as embalagens, para que o transporte possa acontecer. Muitas empresas têm valorizado também embalagens que são sustentáveis, ou até mesmo embalagens, por exemplo, feito de tricô, onde o ovo vai acomodado, né? Então eu diminuo o consumo do papel e eu tenho ali uma segunda embalagem que pode ser usada depois em casa para uma decoração. Então, esse consumo também consciente na forma como esse produto vai chegar a esse consumidor, como esse transporte, ou como esse produto vai ser transportado para que ele chegue perfeito ao seu destino final, né, para ficar e cumpra aí o papel de trazer toda essa alegria naquele processo de abrir o ovo, de comemorar junto com a família, porque é realmente um momento de a gente comemorar junto, né, prof? Ver as crianças procurando os ovos, abrindo, comendo junto, aquele momento em família, como a gente sempre vê. E aí, para a gente encerrar a nossa rádio, eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes, para que eles tenham uma ideia, se eles ainda não compraram os seus ovos, não presentearam ainda, tendências da Páscoa para 2021, prof. Então, a gente tem aí a tendência dos ovos com 55% de cacau, né? Uhum. Também, prof, os ovos de colher, que a gente já tem visto nas outras Páscoas também, né? E ele tem... Eu gosto muito do ovo de colher, porque eu acho que ele é muito mais fácil de comer, sabe, prof? E ele tem mais recheado, né? Ele tem mais recheado, e ele é gordinho. Ó, a gente vai ter muito, prof, essa questão dos ovos gourmetizados, então... Decorados, né? Decorados com essa pompa maior. A gente vai ter os ovos veganos também, prof, porque a gente tem uma linha aí de muitas pessoas que têm aderido ao vegano, ao vegetariano. Que daí não consome nada referente ao leite, né? Então Isso, é tipo um leite, um ovo do leite de soja, alguma coisa assim, né? Isso, imagina. Nada de origem animal, né, prof? Animal, certo. Isso. Aí a gente vai ter, prof, os que são adeptos também, os ovos com bebida alcoólica, né? Que aí você acaba tendo aí um licor ou até mesmo uma outra bebida. Ovos temáticos, então, além daquele ovo tradicional, a gente vai ter ovos que vêm decorados com suas diversas temáticas, enfim, de acordo com o seu consumidor. As cenouras recheadas. Adorei as cenouras recheadas. Me lembra sabe o quê, prof? Aqueles guarda-chuvinhas que a gente comia quando era criança, lembra? Exatamente, cara. Nostalgia total, né? Nossa, agora lá dos anos 80. E aí, para ficarem os ovos infantis, né? Porque na nossa época, né, para ficarem, os ovos eles só eram, nós pedíamos pela marca, era aquele ovo, né, que a gente abria, tinha um ou outro brinquedo dentro, né? E agora a gente tem toda essa decoração, então, fazendo menção aqui ao mar, à sereia, aí aqui a gente está falando de ovos infantis diversos, inclusive ovos que as crianças podem decorar, que eu venho com um kitzinho para a criança decorar, pintar o seu próprio ovo, né? A gente vai ter o ovo trufado ainda também. Pelo amor de Deus.
Que vontade de comer tudo. Ovos com base de casca de brownie e aquele também, prof, ovo com bolo, né? Opa, o ovo do pote. E a gente vai ter, por fim, prof, mini ovos também. Opa! E o ovo pudim. Então veja que é novo, né? Ou seja, eu tenho que delícia! Além do ovo pudim, prof. Karen, a gente vai ter sobremesas com mousse de maracujá. Então eu tenho o ovo e mais uma sobremesa dentro desse ovo. Então tá aí várias dicas, várias tendências. A gente tem também um formato que ele é um ovo de pote, que é o ovo mesmo, com de pezinho, prof. Karen, com todos os seus complementos. Dicas não nos faltam, tanto para nós, para as crianças. E aí, prof. Karen, eu estava esquecendo, para a gente já encerrar, você me perguntou como que é esse ovo 2D. Achatado. Ovo plano, olha só, é esse ovo aqui. Plano. Eu confesso que para mim, ovo é o formato do ovo, né, prof. Karen? Ele fica parecendo mais uma panqueca do que... Ele parece uma barra de chocolate, né, prof. Karen? Mas a gente tem um mercado que atende a vários consumidores. E assim como eu e Prof. Karen gostamos desse ovo recheado de colher, porque ele vem com mais chocolate, a gente vai ter consumidores, né, Prof. Karen, que são mais comedidos e vão se contentar com o ovo plano. Já sabemos, né, Prof. Karen? Eu e você, a gente fica com o ovo gourmet ou o ovo... Eu fico. Com certeza, com certeza. É isso aí. Os mais comedidos, quem sabe, prefiram esse, né, Prof. Que delícia, prof, de programa maravilhoso hoje, foi muito legal, a gente conseguiu fazer aí uma trajetória histórica, né, de onde que veio a Páscoa, desde a Páscoa judaica, cristã, até os tempos atuais. A gente falou um pouco do varejo, né, falamos um pouco das tendências, as opções infinitas de ovos que se tem, né, e aí como é que vai ser essa Páscoa para esse ano. E é isso que eu desejo para você, aluno, aluna, que você tenha uma Páscoa maravilhosa, seja qual for a sua crença, mas passe com a sua família, né, conviva, tenha momentos com as pessoas que você ama, isso é o que é mais importante, não é verdade, prof? É isso mesmo, prof. Karen, desejo para você e para sua família uma ótima Páscoa, que seja um momento de comunhão, de confraternização e de lembrar isso mesmo. que realmente importa, né? E deixo também aqui o meu abraço especial para quem acompanhou a rádio conosco, a prof. Grazi, a Hilda, a Matiele, a nossa querida Casey também, que acompanha a nossa rádio, Bárbara, que está aqui nos bastidores. E, prof. Karen, foi um prazer esse programa. Foi, e a gente é verdade. Na próxima quinta, não é, prof? Isso mesmo. Comam ovos de Páscoa, mas de forma comedida. Feliz Páscoa a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.